onerosa de incorporar em algumas cidades onde isso ainda não existe. No caso de Niterói já existe, mas a gente pode usar outros mecanismos previstos no Estatuto da Cidade. IPTU, transferência de direito de construir, operação urbana consorciada. Por exemplo, se quiser fazer uma outra operação urbana consorciada, o plano diretor pode dar essa orientação. E a última questão, que vem do plano diretor de 92, que usa as bacias e as subbacias hidrográficas como referência básica para o planejamento. Então, para a sinergia da gestão municipal, o plano diretor ele vai buscar também integrar outros instrumentos que o município já discutiu e já consagrou, como a Agenda 21, planos de bacia hidrográfica, zoneamento ecológico e econômico, plano de preservação do patrimônio cultural, plano estratégico de Niterói que queremos, planos de desenvolvimento turístico sustentável e outros que a gente não está citando aqui. Bom, essa figura eu já mostrei em outras ocasiões. Aqui foram as dimensões que nós organizamos para analisar, para fazermos esse diagnóstico. Fazer um diagnóstico de uma cidade é uma tarefa, como eu disse, uma tarefa muito complexa. Então, como fazer? Nós tínhamos que olhar tudo aquilo que dissesse respeito ao território e aos habitantes. Então, nós partimos da dimensão ambiental, onde o plano diretor de 92 traz isso com muito vigor e muita ênfase, e fomos para as demais dimensões: desenvolvimento econômico, infraestrutura, governança, dimensão urbanística e as dimensões sociais e cultural. Então, o que vocês vão ver a partir de agora, que eu vou começar a fazer a apresentação de fato dos dados levantados, foram feitos com base nessas dimensões, e por isso os meus colegas aqui a gente vai alternar na apresentação, de forma que vocês entendam, buscando essa tentativa de integrar, né? Então, por isso eu não vou fazer a apresentação toda e nós vamos nos alternando, e o projeto está vindo aqui agora, que vai introduzir o assunto. Bom, Vai lá? Boa noite, meu nome é Rogério, eu sou geógrafo da equipe. Então, o primeiro olhar de levantamento de dados, de informação que a gente traz aqui, é justamente o que a Silvia levantou, né? E nas primeiras conversas com as pessoas que dentro da prefeitura que se envolveram com 92, enfim, alguns atores que a gente conversou, falaram do sistema de planejamento baseado em bacias hidrográficas, né? Então, qual que foi a nossa primeira levantamento? Vamos pegar as regiões de planejamento, ao mesmo tempo está acontecendo o plano de saneamento, vamos ver o cruzamento da macro, micro e bacias principais com o sistema de planejamento, né? E aí a gente vê que tem algumas inconsistências, né, em relação à definição de bacias. Já da macrobacia a gente já parte que tem, né, alguns problemas em relação à delimitação, né? Enfim, esse é um dado posto e tem que se tomar uma decisão se vai se manter esses sistemas, se vai redefinir os limites de região de planejamento, enfim. Essa é uma questão que vai ser colocada para os cenários e para as peças que vão basear a lei do plano diretor, né? Então, que é a definição de limites de região de planejamento. Isso é super importante, né? O que foi feito, e também a gente foi olhar o que foi feito de 92 para cá, o que se produziu, né, em termos de planejamento urbano dentro do município de Niterói, né? Como a maioria dos
vocês sabem. 92 cria como elemento de definição de zoneamento os planos urbanísticos regionais. Esses são os instrumentos que vão definir os parâmetros mais específicos de adensamento, ocupação do solo, de uso e ocupação do solo. E juntando todos os zoneamentos que aconteceu, foi o primeiro de 92, mais os 3 zoneamentos que aconteceram nos PURs, Praias da Bahia, região norte e região oceânica, né, a gente tem esse mosaico de zoneamento com esse emaranhado de siglas definindo parâmetros de uso e ocupação. Tá? Esse também é um dado e uma informação que tem que ser trabalhada na correlação com o sistema de planejamento. Tá? Aqui só sobrepus as vias para ver aonde o zoneamento está de fato atuando, qual tipo de zoneamento está atuando em cima da malha urbana em si. Aqui, essa ênfase ambiental que o Plano de 92 traz, ela reflete no zoneamento. Quando eu separo aquelas zonas que tem, aquele zoneamento que tem características específicas da questão ambiental e soma-se às unidades de conservação, a gente também tem um mosaico ambiental aí de relação de uso e ocupação do solo em relação ao município. Então, por isso, isso é um elemento muito positivo, que eu acho que poucos planejamentos no Brasil trazem e conseguem manter vivo em seu zoneamento essa questão ambiental como um processo importante. Assim, tentando ajudar o que o Rogério está dizendo, quer dizer, essa diretriz lá atrás do Plano Diretor de 92 foi extremamente benéfica para a preservação das áreas verdes de Niterói e que está refletido até hoje nesse zoneamento. Aqui são as frações urbanas, né? Então onde está atuando o zoneamento mais específico junto com os PURs, lembrando que o de Pendotiba hoje está sendo discutido, por isso que ele não está aqui, não entrou no nosso diagnóstico, mas a gente teria que dar uma cor diferente aqui, porque ele está sendo discutido, então está tendo o zoneamento aqui, né? Mas ainda não foi incorporado, porque não está valendo ainda. Isso aqui é o resultado dos fragmentos florestais existentes, os remanescentes, não são nem fragmentos florestais, aqui é o que sobrou de remanescente de Mata Atlântica, né? No estudo, a gente não atualizou ainda com a imagem certa, mas a gente está nesse processo junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Mas já o estudo da SOS Mata Atlântica, que faz o monitoramento da Mata Atlântica no Brasil inteiro, aponta que 24%, tá? 24% do território municipal ainda tem remanescentes de Mata Atlântica. Qual o estágio, qual os problemas existentes em cima nessa relação que ainda também o plano diretor tem a oportunidade de discutir isso e fazer uma correlação bem interessante com a legislação ambiental vigente no município, que é o Código Ambiental. Mas como toda dinâmica urbana, né, os fragmentos que não têm algum tipo de restrição, né, à conservação, vem sofrendo pressões urbanas, vem sofrendo pressão de um avanço da mancha urbana, né? Então, mais um dado que a gente está levantando e que também tem que ser considerado nos cenários futuros que vão ser desenhados pelo plano diretor para a cidade que a gente vai querer encaminhar.
né? Obviamente, hoje a gente já tem uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente com 2 novos mosaicos, mas se você pensar de 92 para cá, o que segura os fragmentos florestais mais conectados e com ainda um nível de preservação ainda um pouco são o Serra da Tiririca e o Darcy Ribeiro. Somando mais o CIMAPA e o PANIT, né, você ainda está olhando para essas áreas para se dar uma nova visão de preservação e conservação. Isso tem que ser levado. Falando em pressão urbana, né, a parte social, vou passar para a minha colega, a Baiana, que é a responsável, demógrafa responsável, que participou disso. Boa noite, eu sou Baiana. Trabalhei um pouco mais com a questão da demografia e a questão social dentro desse levantamento oficial de dados, né? Então, quer dizer, vou trazer 2 partes da apresentação. Primeiro, falando sobre a população, né? Não são, na verdade, análises estanques, mas a gente vai pegando de acordo com o andamento da apresentação e volta com as questões de educação e saúde mais adiante. Nessa primeira parte, a gente está discutindo aqui a distribuição da população nesse território. O projeto está falando sobre as pressões urbanas no território, a gente vai falar sobre a distribuição dessa população. Na realidade, assim, Niterói tem uma área muito consolidada já de população, né, que é a região mais, né, a região praias oceânicas e tal, da praias da Bahia, a região norte e a oceânica são aquelas que têm uma intensidade de população, né, aqui dentro desse território, que vocês conhecem mais do que eu, porque eu não resido aqui sobre o Rio, né? Então, o que a gente está dizendo, quase 60% da população está distribuída em 10 bairros, que são a maior parte dessas 3 regiões, né? Então, quer dizer, aquela parte mais da região onde tem os remanescentes florestais, é onde tem realmente menor densidade de população, né? Então, quer dizer, o município de Niterói já é um município que cresce pouco anualmente, né? A população entre 2000 e 2010, que é o último censo demográfico, cresceu 0,6% ao ano, né? E como vocês vão notar mais adiante, uma população já bastante envelhecida, né? Então, quer dizer, tem um número pequeno de crianças, a taxa de fecundidade muito baixa já no município, ou seja, as crianças vêm reduzindo e com um aumento, né, da população acima de 65 anos de idade, né? Que faz a gente refletir, obviamente, nos desafios que tem essa cidade no futuro, em termos de distribuição de equipamentos públicos, né, da redistribuição dos serviços, que na verdade é uma funcionalidade do plano diretor, se a gente pensa o rebatimento da população dentro do território, certo? Então, quer dizer, a gente está falando, nós temos uma população hoje de crianças, daqui a pouco, se a população, se ela não continua crescendo, vai envelhecer. Então, que tipo de serviços se rebatem nesse território? Que tipo de equipamentos públicos a gente precisa pensar para os próximos 10 anos? E essa é uma função muito grande de se pensar muito adequadamente esse plano diretor que vem por aí, colocado nesse momento. Pode passar. Nesse sentido, a gente está fazendo... Oi? Já falou nisso? Não, só chama a atenção das favelas, por favor. sim. Ali a parte achurada são os aglomerados subnormais, as favelas. Então é interessante notar que são áreas densamente populadas, né? Em todos os tipos aí de população que ela está ressaltando. Isso é inclusive um dado importante, né? Que teve um aumento entre o censo de 2000 e 2010 bastante razoável, né? De que a gente chama de aglomerados subnormais, né? Que são essas comunidades e tal, então teve um crescimento bastante intenso e é realmente onde está concentrada uma população de crianças, né, e de pessoas de 15 a 64 anos. Isso aqui, esse dado de demografia, igual ao anterior, é um dado importante pelo seguinte, a gente está trazendo 2 extremos exatamente pelo que eu falei, a gente está pensando nos serviços que essa cidade precisa prover nos próximos anos. E o papel do município, na verdade, para a criança de 0 a 14, a questão da educação, então é muito importante que a gente ressalte o que está colocado aqui, né, já que é o município que deve prover a educação fundamental. Então, a gente vê que a taxa de crescimento, na verdade, das crianças já é negativa no município,
Então, reduziu o número de crianças entre 2000 e 2010. Então, quer dizer, também pensando nisso no planejamento dos próximos anos, na verdade, se essa tendência permanece, você, né, começa a ter que pensar melhor na questão da distribuição dos equipamentos, né, de creches e escolas de ensino fundamental. E aí, no outro extremo, a questão da população acima de 65 anos, que aí tem todas as questões de acessibilidade, todas as questões de mobilidade, uma população mais idosa que, né, está no território. Então, quer dizer, para vocês terem uma noção de como esse processo ocorreu entre 2000 e 2010, quando a população crescia 0,6% ao ano, a população acima de 65 anos cresce 2,8% ao ano. Então, quer dizer, um número muito grande de idosos, né? Assim, a taxa de crescimento dos idosos é muito maior. Né? A maior concentração dos idosos, né, está nos bairros, né, da Praia da Bahia. Então, quer dizer, 53% da população acima de 65 anos está exatamente residindo nessas áreas. Então, também... Que são as áreas mais escuras ali do mapa. Essa discussão precisa ser trazida exatamente pelas questões de acessibilidade e distribuição de equipamentos de território. Então, bom, terminando essa discussão da demografia, a Margarete, que é mais da área econômica, vai discutir a questão dos empregos, né? Então, assim, muito mais essa população de 15 a 64 anos que está nesse território. Então, a gente vai falar da distribuição do emprego formal e outras vocações econômicas do município. Boa noite, meu nome é Margarete. Então, da parte econômica, a gente buscou informação de duas dimensões. Uma do emprego, o tipo de emprego que existe em Niterói, que é ofertado na cidade, independente se esse emprego é ocupado pelas pessoas de Niterói ou não, mas é um emprego que é gerado em Niterói. E mais para frente, as informações sobre a população, são características mais econômicas da população. Aqui, com a informação sobre empregos formais, é importante chamar isso, a CLT estruturado, basicamente, estão georreferenciados, então você consegue ver no território como é que esses empregos estão distribuídos. Como é de se esperar, tem uma concentração aqui na região norte, no centro. Essa mancha verde, obviamente, vai ter menos empregos aqui, e é interessante que eles acompanham as principais vias da cidade. Eu só ia comentar que essa concentração aqui, obviamente, tem impacto com mobilidade, porque as dimensões do campo diretor elas vão se conversando. Aqueles empregos que a gente viu já diferenciados. Você pode apresentar de Do novo? outro lado, que senão está na frente da imagem. Obrigada. Aqui são aqueles empregos que a gente mostrou no mapa anterior, a gente botou eles em termos de ordem decrescente, dado que qual é a atividade que mais gera emprego. Essa classificação de atividades ela é bem segmentada, é uma classificação que é usada no país, aqueles dados vieram do Ministério do Trabalho. Então, assim, essa é uma visão bem desagregada mesmo. Como é de se esperar, as atividades são relativamente pulverizadas, mas o tipo de estabelecimento que mais gera emprego são os condomínios colegiais, onde tem mais gente empregada. Em segundo, você tem educação superior, construção de embarcações de grande porte, ensino fundamental. Daqui para baixo, assim, é bem segmentado. Então, como eu comentei, são classificações bem desagregadas, mas mais para frente a gente tem uma visão um pouco mais agregada disso. Esse é uma outra visão em termos de massa de salários. Ali a gente viu o emprego que é gerado. Aqui a gente está vendo o que gera de pagamento de salários. Tem uma outra visão também para entender qual é o perfil da cidade. Então, sim, são as dimensões mais usadas, né? Quantidade de emprego que é gerado e massa de salários que é gerado daqueles empregos. Aí muda um pouco o quadro. Você tem na primeira categoria educação superior, segundo defesa, terceiro construção de embarcações de grande porte, administração pública, os condomínios, mas já numa posição mais abaixo, e assim vai. Essa é uma visão mais agregada. Aquelas classificações, elas são 700 e poucas, né? Então a gente agregou para conseguir identificar mais qual é o perfil mesmo da cidade. Então a primeira forma de agregar essa atividade que a gente pensou foi a seguinte: aqui você tem atividades de comércio,
Então, o comércio varejista emprega, é importante dizer que metade disso é defesa, e aí se for ver o endereço da ilha de Mucangueiro e Ilha da Conceição, da outra metade que realmente é administração pública direta. Aqui são mais ligadas à indústria, tem utilidades, energia, gás e água, atividades públicas, indústrias extrativas, são pequenas. Aí aqui a gente abriu indústria de transformação, porque aí o mais importante para vocês é a indústria naval. Tem 3 categorias daquelas que a gente viu no slide anterior, que são de indústria naval. A construção das estruturas, embarcações. Então, dentro da indústria que é mais importante para a cidade. As outros tipos de indústria de transformação, por volta de 7 mil. Tem coisas de artefatos plásticos, tem construção civil, também é um segmento importante. Aqui a gente destacou educação, porque também é uma característica de Niterói, uma grande quantidade de universidades, né? O USP particular é uma empresa importante, então a gente destacou educação superior em particular tem 10 mil. As outras categorias de educação tem ensino fundamental 6, infantil. Aqui é tanto público quanto privado. Ali, quando a gente fala de administração pública, é defesa e administração pública indireta. E aqui para baixo a gente botou outras categorias que também tem uma relevância, transporte, alojamento e alimentação. A gente pensou nessa categoria, que embora não seja turismo, mas conversa com turismo, então emprega por volta de 10 mil pessoas. Saúde e serviços sociais, 14. Agricultura e pecuária muito pequena, porque a gente está falando de emprego formal. E aqui são serviços muito pulverizados. Assim. O principal daqui são os condomínios, como a gente já viu. Né? E o segundo é teleatendimento. Então, assim, a gente botou aqui demais serviços. E com isso, assim, a gente espera ter um perfil da cidade. Né? Porque toda cidade, ela vai ter comércio, vai ter construção, vai ter condomínios, né? Isso não é uma característica especial de Niterói, toda cidade não tem isso. O que tem de diferente, né? A indústria tem uma importância por causa da indústria naval e educação. Eu diria que isso, pelo menos nesse levantamento preliminar, está deixando atenção. O outro dado que a gente pensou em que a gente levantou foi assim, aqui a gente viu as atividades econômicas ao todo. Aí a gente escolheu algumas atividades que tivessem mais relacionadas com atendimento às necessidades da população e comparou isso com a densidade demográfica da população, habitantes por quilômetro quadrado. E sobrepôs essas duas camadas para ver como é que estão a localização de algumas atividades econômicas que a gente selecionou em relação a essa densidade demográfica. Então, assim, obviamente, a empresa, o negócio vai onde tem mais gente, né? E a gente quis ver se isso realmente casava perfeitamente. De uma forma geral, sim, né, tem uma concentração maior ali, mas você vê que em algumas regiões que não é uma densidade muito elevada, mas que também não é tão baixa, que as atividades estão meio localizadas só na parte da via principal. Então, assim, pode ser uma coisa também interessante de se discutir mais para frente, né, no plano diretor, né, se é interesse especializado. Esse outro dado é de rendimento, aí já é um outro olhar, né? A gente estava olhando o emprego, o que é gerado de emprego, as características. Esse é um olhar mais da população. A população que mora em Niterói, aí já é o oposto, ela pode morar aqui, mas trabalhar aqui ou não. E aí é um dado de rendimento mensal domiciliar per capita. Existem várias medidas de rendimento, esse no primeiro momento a gente escolheu esse rendimento mensal domiciliar per capita. Esse dado está por bairro, né? E a gente colocou as manchas mais escuras, que são onde esse rendimento mensal médio é mais elevado, e as manchas mais claras, onde ele é mais baixo. Então, também para ter dentro do território, você tem uma certa diversidade nisso. E é lógico que dentro de cada bairro também não é uniforme, não é? Isso é uma média do bairro. É impossível a gente espacializar totalmente, mas a gente consegue identificar quais são os bairros que têm um maior rendimento médio mensal. Mas, logicamente, não é espalhado por toda a extensão de cada bairro. Todos os dados, a gente sempre trabalhou com o menor nível de segregação que era possível a partir de fonte secundária. Esse é um outro dado, que é do censo de 2010, mas também é interessante para ver como ele se distribui no espaço. A taxa de ocupação.
Então, daquela população economicamente ativa, né, que ou está no mercado de trabalho ou está procurando emprego, quem estava ocupado. E essa ocupação tanto pode ser de uma forma formal, com carteira assinada, ou não. E aí a gente vê que essa é um percentual de população ocupada sobre a população economicamente ativa. Esse percentual é mais baixo ali na região norte, naqueles bairros mais clarinhos, né, e é mais elevado aqui nas praias da Bahia. Mas de uma forma geral, assim, o que eu acho que chama a atenção é realmente essa parte mais clara aqui, onde você teria mais emprego. E dentro daquela população que estava ocupada, quem tinha um vínculo formal ou não. Também é um dado de 2010, porque é um dado mais desagregado que a gente tem. E aí também a gente vê que a formalidade ela é mais baixa em boa parte do município, né, tem por volta de 52,61. E tem ali, de novo, ali perto do centro, mais alto, tem outras manchas ali também. Aqui a segmentação já é um pouquinho maior do que o bairro, porque é o nível geográfico pelo qual a gente tinha informação. Esse dado, comparar esse mapa com o anterior, é muito interessante, porque a gente vê que a oferta de emprego em Niterói está concentrada, logicamente, onde todo mundo sabe, nas praias da Bahia e no centro. Só que comparando com o outro, a gente vê que os salários, tem bons salários também onde não tem tanto emprego formal, né? Então, isso são análises que a gente tem, é importante a gente espacializar. O nosso esforço maior de toda essa equipe foi essa de espacialização dessas informações para que a gente possa, de fato, enxergar a cidade com um olhar no território, que é onde o plano diretor vai atuar. Os dados são dados do censo e dados disponíveis para análise. Só que olhar para isso, espacializado, sabendo que determinados bairros têm maior oferta ou menor oferta de emprego, a gente entende que isso é muito importante para o plano diretor. E assim, só comentar assim, que os indicadores de Niterói são sempre um pouco melhores do que a média do estado, né? Tanto de população ocupada quanto de rendimento, sempre um pouco melhor do que a média do estado. Boa noite. Questão da habitação, mas também de dinâmica imobiliária. Foram feitos alguns estudos, não só sobre a questão da habitação social também, mas também para a questão da dinâmica imobiliária. Como vocês estão percebendo nessa apresentação, muitos aspectos da cidade são intrincados, né? Aquele mapinha que era aquele mosaico do zoneamento, tinha ali lá em cima na Zona Norte uma série de áreas especiais consideradas socioambientais, né? E quando a gente olhou o mapeamento também dos aglomerados subnormais, era ali que estavam concentrados também. Quer dizer, a gente tem aí uma preocupação da legislação lá no PD 92, né, em definir áreas para essas áreas, né, quer dizer, a regulamentação tentando, né, prever a cidade também a partir do já consolidado. Né, e isso vem se refletindo também nos mapas de emprego, na concentração demográfica. Né, a gente tem esses aglomerados na região norte, na região das praias da Bahia, que são áreas já consolidadas, com a maior oferta de equipamentos urbanos, né, são também as áreas de ocupação mais antigas da cidade. E é onde se concentra também a questão a principal busca, a oferta e a busca imobiliarista. Né? Esse é um mapeamento de dinâmica imobiliária que foi feito a partir do índice FIPZAP. Né? É um índice já, hoje em dia, bastante usado por diversos institutos de pesquisa. Né? E segundo esse índice, Niterói ocupa hoje o 4º lugar no país em valorização imobiliária. Né? Uma média de R$ 7.540 metro quadrado. Né? Isso realmente bastante alto. Então, aqui a gente tem, claro, ele mostra áreas verdes, né? Áreas de proteção municipal, estadual e áreas de especial de interesse social, como eu estava falando, então vendo essa grande concentração aqui na região norte, né? Tem algumas áreas também Pelotiva, região das Bahias, mas na região norte isso é notável, né? E a topografia de Niterói, né, traz restrições à área urbanizada.
E a gente tem então essa grande oferta imobiliária, cada pontinho desse, por esse índice, a gente consegue chegar no endereço. Mas para a gente, aqui, para esse levantamento, não interessa para a gente entender essa dinâmica por região. Né? Então, a gente vê a grande concentração aqui na região das praias da Bahia, né? E também na região norte, nessas áreas urbanizáveis, entre algumas áreas de interesse social e áreas de preservação ambiental. Esses pontinhos amarelos, a gente, junto também com um grupo de pesquisa que desenvolve um tema paralelo a esse, né, que se encontra sobre a cidade de Niterói, na UF, a gente, a partir de levantamentos e estudos, que inclui levantamentos de campo e também o estudo da lei de centralidades de bairro, né, que é estabelecida na cidade, a gente identificou diversas centralidades que são ali onde estão concentrados a oferta de serviços, de comércios, né, por endereço aproximado, e aí a intensidade dessa centralidade, né, de alto, médio, baixo. Então as bolinhas menores aqui são menor oferta de serviço, mas aqui não faz aquele centrinho de bairro, né, como por exemplo aqui na região oceânica, né, tem alguns de menor intensidade e um outro de médio. Mas também a concentração de oferta de serviço, como eu disse no início, indicado por esses pontos, grandes pontos, né, de grande intensidade, aqui no lugar onde você tem maior oferta, né, que indica essa dinâmica imobiliária. É por anúncio isso, né, não exatamente a venda, mas a distribuição de anúncios imobiliários. Então aqui, aí a gente relacionando a distribuição de anúncios com o valor médio do metro quadrado dos imóveis e centralidades. Aí num levantamento mais amplo, identificando até algumas centralidades ali até na região leste, no bairro Maria Paula, em Pernotiba, né? Então a gente constatou que a valorização imobiliária ocorre em níveis mais elevados nas regiões da praia da Bahia e oceânica. Embora a oferta seja maior aqui, né, tem imóveis em negócio, mais na região de Caraí, próximo do centro, né, ali na região norte, do Barreto, certo? Mas o valor maior, embora menos constante, menos oferta, é na região a região oceânica, nisso ela é equiparável à região das praias da Bahia. São as duas regiões mais valorizadas da cidade. Então, essa diferença de cores, né, a gente identifica os pontos dos anúncios e os pontos das centralidades. Mas, numa média, né, por região, para facilitar o entendimento, a gente define aqui mais ou menos o metro quadrado. Então, esse mais escuro é o valor mais alto, 8.000 a 10.000 por metro quadrado, né, esse vinho meio marrom, aqui fica um pouco marrom, né? E aí vai descendo para o vermelho e vai até o menor, que é abaixo de 4.000 metros quadrados, que é esse amarelo clarinho, né? Tipo esse na região leste, aqui meio de Pernotiba, e o cinza é o que não tem informação ainda, né? Um pouco coincide com áreas de preservação, né? Áreas vazias que não são ocupadas. Então aí a gente consegue ter essa leitura do local de oferta, o tipo de equipamento que já se encontra consolidado e o valor médio dos imóveis na região. Então, esse mapa é muito importante para a etapa seguinte do plano diretor dos cenários. Quando a gente olha para um mapa como esse, a gente consegue eventualmente identificar algumas tendências de crescimento da cidade. E aí, fazendo cruzamento entre emprego, entre demografia e entre uma dinâmica de mercado, o plano diretor pode orientar também serviços, ele pode buscar soluções de mobilidade, ele pode buscar identificar uma série de tendências para os próximos 10 anos, que é o prazo que nós temos que nos preocupar com o plano diretor. Então, por isso, a relevância, vocês vão falar, mas por que mapear um monte de anúncios? Né? Por que olhar para isso aqui? Qual é o papel disso, já que isso não há legislação para olhar para o mercado, mas há para a gente verificar a tendência e para que o município, a administração municipal não fique a reboque de uma tendência de mercado. Aqui, a questão de áreas de interesse imobiliário, né, com destaque para a região oceânica, que é o local
mais recente de valorização, né, a região oceânica começou a se destacar desde os anos 40 como uma área de expansão natural da cidade. Né, nos primeiros projetos de Itaipu, Piratininga, né, e foi a região que foi se consolidando mesmo, como um eixo de expansão. Então a gente pegou para entender um pouco essa questão, dois períodos recentes, 2010 e 2014. Para você ter, como a Silvia comentou, essa coisa da tendência do mercado, né, a tendência de áreas de interesse, a gente precisa de pelo menos dois períodos temporais, né, para entender esse intervalo. Né. Então, ela destaca em relação ao interesse imobiliário, né, por novos licenciamentos de projetos residenciais, né, ilustrando o principal vetor de crescimento da cidade. Você está falando uma área de expansão natural que se inicia lá nos anos 40 e vem se consolidando principalmente a partir dos anos 70. Né? Vai se intensificar com a abertura isso, com o túnel agora da Transoceânica, né? Porque pegando de Charitas ali vai chegar justo nessa área. Né? É uma área também que depois, na parte de mobilidade, ela é um pouco comprometida, porque tem basicamente um único eixo, né, de acesso, e grandes condomínios residenciais. Né? A concentração dos grandes condomínios residenciais estão aqui, o que significa também um número considerável de viagens de automóvel. Já como vocês viram nos mapas de centralidade, não é uma área com grande oferta consolidada de serviços e equipamentos. Né? Então aqui a gente tem esse momento, voltando em 2010, por favor, Silvio. Em 2010, a gente tem essa, aqui está ao contrário, tá? O vermelho é o mais intenso, é o número maior de oferta, né? E ele desce até o amarelinho. Aqui é licenciamento, hein? Então, de oferta, desculpa, de licenciamentos residenciais. Então, houve em 2010 os licenciamentos residenciais anotados, vocês veem nessa faixa aqui, né, do limite aqui da região leste, até a pontinha do oceano ali, né? E em torno aqui da lagoa de Piratininga. Certo? Agora pode passar. Certo. E aí a gente vê depois que essa concentração em torno da lagoa continua, né? Em 2014, quer dizer, a maior parte dos licenciamentos residenciais que se deu na região foi aqui, né? E nessa região ele diminui. Ele sai da região leste e se concentra mais em torno do mar e da lagoa de Itaipu mesmo, nas proximidades aqui do limite de Niterói com Maricá. Né? No entanto, ainda é considerável os novos licenciamentos residenciais em torno dessa região, desse vazio intersticial, né? Aqui na orla marítima e nesse eixo aqui de ligação também com a região leste. Isso ainda é uma etapa considerável, né? Tá, 21 a 40. A faixa de 21 a 40 licenciamentos residenciais não é licenciamento, são pedidos de licenciamento, não são licenciamentos aprovados, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque senão vai parecer que a produção urbana está sendo... também não quer dizer se está densando ou não, porque a gente não sabe quantas unidades estão por trás de cada licenciamento de solicitação. Mas indica uma tendência. Isso, a gente tem que olhar com essas ressalvas apenas como uma tendência. A gente sabe que a tendência da região oceânica, uma tendência histórica, é de grandes áreas, grandes loteamentos. A segunda região de destaque de expansão da cidade é Pendotiba, que é de expansão mais recente e que começou a se intensificar mais ainda, principalmente a partir dos anos 2000. E ali a gente já tem um tipo de expansão que tende mais a uma área mais adensada. E esse é um dos parâmetros urbanísticos, né, retirados a partir de análise do plano diretor e dos PURs aprovados de cada região. Então foram considerados o PUR das Bahias, com a sua série de revisões, né, considerando então a última versão, e os PURs da região norte e da região oceânica, né, que são os 3 PURs aprovados, né, regulamentados em Niterói. Como o Rogério mesmo já havia dito no início, do Pendotiba que está em processo, né, ainda não é considerado aqui. Por isso que a gente tem essa grande faixa amarela aqui, na região de Pendotiba e a região leste, que até o momento são as duas regiões da cidade sem PUR. Então a regulamentação aqui, o que especifica o critério de densidade, é o plano diretor, que é geral. Né?
com os PURs a gente já tem as frações urbanas. Então aí cada PUR vai definir exatamente para uma área cada critério. Por isso que a região norte é